Olá pessoal, eu sou o Joab, junto com meu grupo, e hoje iremos usar alguns comandos do Docker para simular um pouco da utilização das imagens e containers. Para digitar os comandos foi utilizado o PowerShell e para a visualização Docker Desktop. Primeiro, iremos listar os containers existentes. Agora vamos criar uma imagem exemplo direto da nuvem do Docker. Essa imagem é fazendo download. Já essa imagem é do download completo. Agora vamos utilizar um interpretador do Docker Desktop para visualizar se os comandos derem certo. Aqui mostra a nossa imagem do Docker. No caso, usamos a imagem chamada Python como exemplo. Para, no caso, deseja utilizar qualquer outra imagem, basta colocar seu nome no lugar de Python. Caso deseja inspecionar a imagem que acabamos de utilizar, basta usar a imagem que está na tela. Agora que temos a imagem atualizada, podemos iniciar o nosso container. Mas antes de simplesmente copiar e colar o comando, vamos entender como ele realmente funciona. Aqui segue um exemplo simples no seguinte comando. E no Docker Desktop, vamos conferir como ficou o nosso container. Agora vamos criar um container com a porta 8080. Esse é o resultado da porta criada. Com o comando mostrado na tela, estamos limitando esse container à utilização de somente de 512 MB de RAM. Para balancear o uso da CPU pelos containers, utilizamos especificações de pesos para cada container. Quanto menor o peso, menor sua prioridade no uso. Os pesos podem associar de 1 a 1024. Caso não seja especificado o peso do container, ele usará o maior peso possível, nesse caso 1024. Usaremos o exemplo de 512. Para o entendimento, vamos imaginar de 3 containers foram colocados em execuções. Um deles tem o peso de 1024 e 2 tem o peso de 512. Caso os 3 processos demandem toda o CPU, o tempo de uso deles será dividido da seguinte maneira. O processo com o peso de 1024 usará 50% do tempo de processamento. Os 2 processos com pesos de 512 usarão 25% do tempo do processamento cada um. Agora vamos verificar a lista de containers. Para visualizar a lista de containers de um determinado Docker host, utilizamos o comando docker ps. Esse comando é responsável por mostrar todos os containers, mesmo aqueles que não são mais executados, no caso Docker Container lista de parâmetros. Os parâmetros mais utilizados na execução do container são esses que estão sendo mostrados na tela. Estes são os comandos que nós utilizamos. Para gerenciar os containers, usamos os comandos. Para ligarmos, usamos o Docker Container Start meu Python. No caso, é a imagem que está sendo mostrada. E agora, para desligar, usamos o Docker Container Stop meu Python. Essa foi a nossa apresentação do Docker funcionando.